Março é o mês de celebrar a força, a história e a voz das mulheres. E hoje a gente reuniu alguns momentos especiais de mulheres incríveis que já passaram por aqui para reviver e homenagear cada uma delas. Especial Mês das Mulheres. Olá, pessoal. Eu me chamo Silmara, sou pastora na comunidade Rema juntamente com meu esposo, pastor Lucas, que vocês já conhecem de podcasts anteriores. Tenho 36 anos, não tenho filhos, e é isso. Bem, primeiramente eu quero te agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui e a gente falar um pouco sobre o tema como é ser pastora. Então vamos lá. Né, como você já se apresentou, falou os anos que você tem, as pessoas já viram que você é uma pastora bem nova, né? Mas isso não diminui em nada, É né? A super presença jovem. de Deus na sua vida. Amém. Então, primeiramente, eu quero que você fale um pouquinho sobre você e sua conversão. Minha conversão. Sim, Praticamente eu fui criada em berço evangélico, né? A minha mãe, ela lá de casa, ela foi a primeira a se converter. Eu sou filha única. Aí a minha mãe se converteu e ela me levava com ela. Então, desde os 3 anos de idade, eu comecei a frequentar a igreja, tudo. Aí eu me batizei aos 14 anos. Aí teve o tempo da rebeldia, tempo da o rebeldia. tempo da rebeldia do jovem. Não, eu digo o tempo da rebeldia porque eu me afastei, né? Mas igual Sim. hoje eu tava conversando com meu esposo, né? E falando pra ele que foi uma época assim que eu me afastei, mas não porque eu queria provar as coisas do mundo, porque eu queria curtir, saber como era. Era uma época que eu trabalhava muito e eu tava cansada. Eu É. estava cansada e era jovem e eu falava, hoje eu não vou porque eu tô cansada. E aí, desse cansaço diário, tipo, estou cansada, estou cansada, estou cansada, eu acabei me afastando. Aí eu fiquei um tempo afastada e aí passou um tempo, né? Aí o Espírito Santo começou a, a falar comigo, né? Me chamar de volta. Sim. E aí eu voltei, mas a vida toda. Sempre fui cristã, né? Nunca experimentei coisas do mundo, assim. Falar, eu me desviei porque eu queria saber como era as coisas. Não. Eu só ficava em casa, eu nem saía. Eu falava assim, eu não vou sair se eu não tenho... Se eu não tô com ânimo pra ir cultuar, também não vou sair. E foi assim, eu acho que eu fiquei uns 2 anos assim. Aí depois passou o tempo, aí glória a Deus pela vida das pessoas que me ajudaram também a retornar, né? Porque a minha mãe, ela foi muito fundamental na minha caminhada com Cristo, porque ela me apresentou Cristo e quando eu não conseguia retornar, a minha mãe me ajudou a retornar e depois outros irmãos aqui da comunidade Rema mesmo, né? Foram me auxiliando para que eu conseguisse me firmar. Aí depois disso, nunca mais eu me afastei, nunca mais. É que É essa super. fase também da adolescência é uma fase bem complicada mesmo. A gente fica meio perdido, Fica né? meio Não doida, né? tem, não é bem firme assim, né? A Sim. gente tem essa fase, não todos, né? Mas alguns têm essa fase e tipo é meio que normal assim você ter esses conflitos internos, Sim, né? Mas o mais importante é que você retornou, sim, que Jesus estava ali o tempo todo, o Espírito Santo falando com você. E importante ouvir isso, porque é importante os irmãos entender que faz toda a diferença uma ajuda, sim, muito, né? Uma muito, oração, um abraço, faz toda a diferença, né? muito, muito mesmo. E assim, logo quando você voltou, você começou sua caminhada com Cristo. Foi alguns anos até você ser ungida pastora. Você lembra quantos anos Foram, foram? não, foram bastante, foi bastante tempo. Deixa eu ver. É porque, pra ser bem sincera, o ano certo que eu fui ungida, eu não lembro. Foi 2000 foi antes da pandemia. Acho que foi 2019. 2019, acho que nós fomos ungidos. Então foi uma caminhada até eu ser ungida. Eu lembro que eu voltei, né? Eu retornei. Aí eu me firmei. Primeiramente, eu me firmei numa célula, Sim, num grupo caseiro, né? sim. E aí, dali, eu fui me firmando novamente ao Corpo de Cristo. Comecei a participar dos cultos, aí a gente tinha culto de jovens, tudo. E aí eu fui me firmando novamente. E aí eu digo que eu me converti realmente, porque eu comecei a frequentar muito jovem, né? 3 anos, a minha mãe já me trazia para a igreja. Mas a minha conversão mesmo, que foi o que você perguntou de início, eu creio que foi quando eu tinha os meus 18, 19 anos. Que foi quando eu entendi quem era Deus.
Que aí você Porque, fez o chamado de verdade. sim, porque eu sempre tive contato com a Bíblia, com a igreja, com as doutrinas e tal. Mas porque eu era de outra denominação antes, né? Sim, O Deus que me foi apresentado lá era um Deus diferente. Então, não o Deus em si, mas a forma de eu me portar diante de Deus também era diferente, porque eu fui ensinada que o que eu pedisse a Deus, tipo, porque eu pedisse coisas materiais, né? sim. Deus teria que me dar. Se Deus não me desse, eu poderia brigar com Deus. E era assim, né? E aí até o Aí, depois de um tempo, né, que a gente cresce e começa a pensar em coisas que fazem sentido pra você ou não fazem, aí pra Sim. mim começou a não fazer sentido. Aí eu lembro que eu visitei a comunidade Rema e eu gostei e fiquei, porque foi um Deus assim que eu não conhecia. Porque era um Deus de amor, um Deus que ele te salvou, ele cuida de você, ele te guarda. E o meu posicionamento diante de Deus também teria que ser um posicionamento diferente de que não era só o ir para a igreja, né? Que o meu viver com Deus tinha que ser diferente. Tinha que ser um relacionamento. Isso. Então eu falei, nossa, muito diferente. Então ali mudou a minha percepção de quem era Deus na minha vida e quem eu tinha que ser para Deus também, né? Como filha de Deus, como eu tinha que me portar. Eu tinha que ter um relacionamento com Deus, né? Sim. Tinha que cultivar esse relacionamento, tudo, a leitura da palavra, a oração, o meu tempo devocional. Eu nem sabia o que era devocional. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a palavra devocional, eu falei, ué, devocional? O Que é isso? que é devocional? Porque pra mim o devocional era a oração que a gente faz com sono e você não lembra nem do amém, né? Pra mim era isso. E depois eu comecei a entender que tinham passos que a gente tinha que ter diante de Deus pra você ter um crescimento e intimidade com Deus. Aí eu digo que eu me converti quando eu tinha meus 18, 19 anos, que foi quando eu entendi mesmo quem era Deus na minha vida. Aí eu entendi mesmo, né? Porque eu nunca mais larguei. E aí foi uma caminhada. Aí eu me firmei, depois eu fui ungida líder de célula. E aí foi uma caminhada cuidando de vidas. Aí eu comecei a namorar com meu esposo, aí a gente começou a liderar juntos, porque no início a gente não liderava junto, né? Aí nós começamos a trabalhar juntos, servir junto no ministério. Ele sempre foi da igreja também, ele era ativo no ministério. Então, antes mesmo de começar a namorar com ele, eu entendia que a gente tinha que estar alinhado, né, pra dar certo, porque não tem como ter um chamado e ele ir fazer o que Deus está mandando em você, não ser uma auxiliadora, não ser uma ajudadora, né? Então, desde o começo eu entendia que pra gente chegar ao casamento, teria que ser ajudadora dele, né? Sim. Como diz na palavra. E a gente começou a caminhar junto, né? No namoro, tudo. Teriam que estar no mesmo propósito, Sim. né? Uhum. E aí nós fomos indo. Aí nós nos casamos. Aí continuamos liderando. Aí a gente liderava os jovens, tudo. Isso como líderes mesmo. Aí passou um tempo, aí nós fomos ungidos. Mas foi uma caminhada até Foi isso uma acontecer. caminhada, Foi né? uma caminhada, sim. Porque a gente fala assim, e parece que foi do dia pra noite. Não, mas foram anos, Não, né, de caminhada, foi uma caminhada. né? E se Sim, preparando, né, pra poder sim, assumir. E continua se preparando todo dia. sim. E quando você se viu como pastora, você falou: Meu Deus, agora eu sou pastora. Como é que foi? Como é que foi isso? Eu, curiosa. É, eu tive muitos conflitos antes disso acontecer, né? E pesou muito a gente fugir do pastor num ano que tinham muitos pastores se suicidando, que foi algo que me marcou na época. Tinham muitos pastores se suicidando. E a gente via que o julgamento das pessoas em relação à atitude dos pastores eram muito pesadas também, de tal atitude, né? E aí foi uma época que eu pensei muito, porque o Lucas, o meu esposo, ele ansiava por ser pastor, desde que a gente namorava. Eu lembro uma vez a gente indo pra igreja, caminhando na rua, ele virou pra mim assim e falou assim: Eu não vejo a hora de ser ungida pastor. Você falou: Meu E eu Deus. olhei pra ele assim e falei: Senhor, é mesmo ser pastor. E, tipo, era algo que queimava muito no coração dele. Ele queria ser pastor, ele sempre quis ser pastor. Já pra mim, nunca me passou assim, ah, eu quero ser uma pastora. No meu coração,
ardia que eu tinha que ser a ajudadora do meu esposo. Seja fosse o que ele quisesse fazer, eu tinha esse entendimento, que eu sou a ajudadora dele. Sim. Então era esse o entendimento que eu tinha. E o desejo que queimava no coração dele era o pastoreio, sempre foi o pastoreio. E aí foi algo que foi um tempo, Deus tratando comigo. Até mesmo hoje em dia, tem coisas que Deus tem tratado comigo no pastoreio, porque não é fácil. Não é fácil. Porque a responsabilidade, né, que a gente carrega É muito grande. é muito grande. É, a gente não entende muitas vezes não o peso em si. A palavra peso, né? Quando fala peso, você pensa numa coisa que é difícil, que é cansativa. Não nesse sentido do peso. É assim, o peso da responsabilidade. Você saber que é uma responsabilidade muito grande, né? A gente carrega uma responsabilidade muito grande que às vezes nós mesmos não entendemos e as pessoas, elas também não entendem muitas vezes. Sim. Porque se uma pessoa, se Deus escolheu uma pessoa para isso, então Deus ele está ungindo ela para isso e Sim. dando autoridade para ela fazer isso. Sim. Muitas vezes as pessoas não entendem isso também. Não sei se está dando para entender Eu o que tô eu tô querendo entendendo. dizer, né? Então eram essas coisas que eu pensava muito, né? E aí por eu e eles sermos jovens, né? Porque as pessoas sempre esperam que sejam pessoas mais velhas, né? Porque eles entendem que os mais velhos sabem mais, digamos assim. Não necessariamente, né? Eu entendo assim que cada pessoa, ela tem uma bagagem de experiência. Tem experiências que você teve que eu nunca tive na minha vida. Igual você tem a experiência de ser mãe. Sim. Eu não tenho a experiência de ser mãe. Então você tem uma experiência que é diferente da minha. Sim. Mas eu tenho a experiência de ser filha única. Verdade. Você não tem, Não. porque você tem irmãos. Então, eu vejo assim que cada pessoa tem uma bagagem de experiência diferente da minha. Você tem uma, eu tenho outra, o Lucas tem outra, o Silas tem outra, a Jennifer tem outra. Cada um tem uma bagagem. E é isso que muitas vezes eu vejo que as pessoas elas não entendem. Porque não tem como um ser humano ter todas as experiências do mundo para poder te dar suporte. Não, acho que não teria nem tempo para ter tudo. Não, eu nem queria, porque tem pessoas que têm umas bagagens muito, Que eu também não quero ter. muito fortes. Então, tipo, eu quero continuar sendo muito sincera, né? Não. Porque a gente vê pessoas que passam por coisas muito sérias mesmo, coisas Bem muito difíceis, difíceis, né? até na área da saúde também. Sim, então ela tem uma bagagem mais pesada, assim, tipo, mais experiência. Então, eu penso comigo, né? Eu falo, não, Deus, não quero certas bagagens, não. Então, o seu conflito que você estava falando assim era por causa desse um temor, né? Que Sim. você tinha de falar, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu Sim. vou agir? Como é que eu vou me Sim. portar, né? Sim. Mas, assim, só para ficar bem frisado, para as esposas aqui no caso, que é essa parte que ela falou de queimar no coração dela, de ser ajudadora do esposo dela, é isso que nós temos que ter como esposa. Ah, eu não tô falando aqui porque você tem que ser pisada pelo seu esposo. Não é isso. É que a esposa, o papel dela é de ser auxiliadora do esposo, do marido dela. E muitas vezes as mulheres, elas querem ser a liderança e o marido ser auxiliador. Elas invertem o papel. E não é esse o propósito Sim. que Deus tem para as nossas vidas. O propósito que Deus tem para nossas vidas como mulheres de Deus é ser auxiliadora. Mas isso não te diminui em nada. Você vai auxiliar, você vai ajudar. É o papel que Deus te deu e é feito com muita honra. Tem que ser feito com muita honra. Porque foi um papel que Deus desempenhou para a mulher. O homem não conseguiria fazer esse papel. Porque a ele cabe ser a liderança do lar, da casa. Ele é o sacerdote. E nós estamos aqui para auxiliá-los. Amém? Amém. É isso mesmo. Então vamos lá, continuamos aqui. Quem é a pastora fora do altar? Porque muitas vezes as pessoas olham e vê a pastora ali no altar e falam: "Oh, pastora, e quem é ela fora ali?" Quem sou eu? Quem é a Silmara? Eu sou uma pessoa. Eu sou bagunceira. Eu sou brava. Eu sou muito brava. Ai, eu amo animais. É isso, né? Basicamente. Eu gosto muito de bichos. Se eu for na sua casa, eu vou cumprimentar primeiro o seu animal. Isso é verdade. Sim. Amo um gatinho. O que mais? Não sei, gente. Trabalho como todo mundo, né? Porque todo mundo acha que pastor é bancado pela igreja, né? A fama do pobre e do pastor é essa, né?
Existe Trabalho, algumas. trabalho como brasileiro, trabalho bastante, sou vendedora, lido com o público. O que mais? Gosto de cachorro-quente, Ah, é muito. verdade. Ela gosta muito de Gosto muito de cachorro-quente. cachorro-quente. E basicamente eu sou assim com as pessoas, né. A sua rotina, A então, minha o dia a dia é como de todo brasileiro, é né? normal. Levanta cedo, vai trabalhar, volta pra Sim, casa, tá cansada. sim, É assim, é assim. né? Não tem nada de mirabolante só porque ela é pastora, gente. Não tem Ela nada. trabalha como todo Eu trabalho mundo, como todo mundo, tenho canseira como como todo todo mundo. mundo, tenho mau humor como todo mundo. Quando eu tô com fome, eu fico nervosa. Com sono também. Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a Joyce, né, Mirelle, sou ministra de louvor, tenho uma trajetória grande aí na música, na ministração e levo a palavra de Deus aonde o Senhor manda, estamos prontos para levar o ID do Senhor aonde Ele nos envia. Amém, glória a Deus. Nós não podemos parar, né? Temos que sempre estar avançando na caminhada com o nosso Senhor. E é muito bom poder levar o amor dele, testificar do amor dele, onde quer que nós estejamos e onde quer que nós vamos, né? Nós somos enviados. Hoje eu queria que você contasse pra gente um pouco do seu testemunho, da sua trajetória. Se você quiser contar desde o momento que você nasceu, você fica bem à vontade para as pessoas poderem te conhecer, conhecer a sua história, o que Deus fez por você e o que Deus está fazendo. Sim, eu tenho uma trajetória de milagre muito forte, porque eu nasci aos 5 meses de gestação. Minha mãe ia completar 6 meses e eu nasci com 900 gramas. Os médicos diziam que a sobrevivência era muito pequena por conta de eu ter nascido com muito pouco peso e muito prematura, né? Sim, Mas quem sempre dá a última palavra na nossa vida é Deus. glória Eu a tive Deus. uma trajetória de muitas enfermidades ao decorrer desse período. Aos 2 meses, eu saí do hospital. A luz da incubadora ela já havia queimado a retina do meu olho por conta do oxigênio que eles tinham que colocar para eu poder respirar. Sim, O excesso de oxigênio acabou me ajudando numa parte e acabou prejudicando a minha visão, né? Na verdade, eu falo que foi um propósito de Deus, porque a partir do momento que nós começamos a respirar desde o ventre da nossa mãe, a palavra de Deus diz que ele já nos conhece. Então, ele já conhecia toda essa trajetória, sabia que o que eu ia enfrentar de lá até aqui, e eu acredito que deu a última palavra para mostrar que ele é Deus de milagre e ele sempre vai além da medicina, né? amém, glória a Deus. E assim começou a sua trajetória. Você já nasceu no berço evangélico? Você já conhecia Cristo ou você conheceu a Cristo depois? Quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de vida, minha mãe já começou a ir para a igreja e eu comecei a ir também, ouvia as pessoas cantarem e aí começou a trajetória. Eu com 4 anos já querendo pegar o microfone, já querendo ter o raidinho dentro de casa. Na época eram uns raidinhos de pilha que tinha que colocar no microfone que a gente ficava cantando, então eu sempre pedia para cantar, mas eu acredito que eu já nasci em vez de chorar cantando, viu? Porque eu amo cantar, eu amo adorar a Deus e sempre será a minha vida. Então você já começou a perceber que você tinha esse chamado desde criança. Desde pequenininha, com os 4 anos eu já quis cantar na igreja, eu já recebia oportunidades e aí começou o meu chamado. E você pode nos contar um pouquinho sobre questões de dificuldades que você enfrentou na sua vida, por conta de você não ter a visão? Eu acredito que você enfrenta no mundo limitações, mas a pior limitação que você pode enfrentar no mundo é aquela que está dentro de você. Porque quando a limitação ela está dentro de você, você não consegue combater
as limitações que estão por fora. Então, antes de eu combater qualquer limitação por fora, eu Sim. tive que aprender a tirar as limitações internas. Porque eu me sentia incapaz, eu me sentia diferente, eu me sentia menosprezada até pela sociedade. Eu, mas quando eu tive verdadeiramente experiências com Deus, eu entendi que além da limitação, eu poderia ter um propósito de vida. Então eu passei da dor a ter estrutura para suportar o peso do chamado. Você não, como que eu posso dizer? Você não se escondeu. Não, Você foi pra fora, você foi batalhar. sim. E esse processo, você pode nos contar um pouco como foi esse processo? Que eu lembro que um dia você até veio testemunhar aqui na nossa igreja e você comentou sobre acho que é bengala, né? O termo correto. Sim, Que você falou que não gostava dela. é verdade. Eu não gostava da bengala de jeito nenhum. Tanto é que eu tive que passar no psicólogo quando eu era pequenininha, que a psicóloga falava pra mim, as professoras também diziam que ela era minha amiga, que era uma ferramenta que eu tinha, mas eu não enxergava dessa forma. Eu achava que eu ia ser chamada de velha, que as pessoas iam dar risada. Então eu tinha um complexo, na verdade, né, dentro de mim, mas graças a Deus hoje foi quebrado e hoje ela é minha amiga mesmo. Ah, agora ela é sua Agora amiga ela virou mesmo. minha amiga. E você sempre foi assim, tipo, determinada a buscar suas coisas, fazer suas coisas, não deixava nada te parar? Ou teve algum momento da sua vida que você falou, não, eu acho que aqui eu não posso ir? Eu acredito que nós que temos um certo desafio a vencer todos os dias, acredito que todo ser humano tem, mas a gente que tem uma deficiência visual, a gente acaba tendo que vencer todos os dias. Todos os dias pra gente é um desafio que a gente escolhe ou ser parado por esse desafio ou continuar e vencer. Mesmo que às vezes vencer seja não da maneira que a gente espera. Mas eu tive vários períodos da minha vida que eu observando a situação, eu falei, agora não dá mais. Eu tive complexo de inferioridade na minha adolescência. Eu tive muitos problemas comigo mesmo que tentou me paralisar. Mas eu entendi que a maior paralisia está na nossa mente, né? Sim. A sua adolescência, então, você diria que foi o período um pouco mais complicado? Porque a Sim. adolescência, na verdade, ela já é bem complicada, né? Em si a adolescência é complicada, mas para uma menina, eu sempre fui vaidosa, eu sempre gostei de fazer o que as adolescentes fazem assim. Então, assim, para mim era um desafio muito grande. Eu conquistar as coisas que eu tenho hoje, para mim é uma oração respondida, porque foi muito desafiador para mim ter que enfrentar os preconceitos que eu enfrentei na escola, ter que ouvir coisas que eu ouvi da escola. Então, assim, esse período da adolescência para mim foi um período bem complicado que eu tive que pedir muita força para Deus para suportar. É difícil essa caminhada, né? Porque a gente não sabe o que uma pessoa que tem algum tipo de deficiência ou algum tipo de dificuldade possa enfrentar. A gente não tem a mínima noção de como é isso. E eu acredito que nessa parte da adolescência, para uma menina, uma mulher, né? Está se formando em uma mulher, é ainda mais complicado. As pessoas, elas não têm ideia de que uma palavra pode machucar. Sim, isso mesmo. Uma palavra ela tem poder de te curar e tem poder de te ferir. Então, pelo fato de eu ter passado por tantas coisas, hoje eu preferi ser cura na vida das pessoas, porque eu sei o que é ser ferida. Então, quando muitas vezes Deus permite que você é ferido para você receber a cura, para Deus mostrar para você que ainda que a sua vida tenha feridas, ele sempre vai dar a cura para você. Deus nunca vai permitir que essa ferida chegue sem antes ele já ter colocado dentro de você essa cura. E foi isso que eu recebi do Espírito Santo. Ai,
que legal, que benção. E isso acontece porque você também deixou o Espírito Santo trabalhar em você, Isso, né? verdade. Não adianta só a gente saber que o Espírito Santo pode fazer, que Deus, ele é todo poderoso para poder fazer, se a gente não deixa ele trabalhar. Sim, E às vezes o processo não é fácil. não é, Acredito que nunca é fácil. nunca é verdade. Nunca é fácil, né, Joyce? Nunca é. O processo sempre é dolorido, mas eu sempre digo que tratamento doloroso, resultado precioso. Se você Ah, deixar o Espírito Santo te tratar, você vai chegar no resultado que Deus quer que você chegue. amém. Você comentou que você tem, né, esse amor, essa paixão pelo louvor. E aí eu queria entrar agora nessa parte do seu ministério. Você contar pra gente quando foi que começou verdadeiramente, você falou, não, é esse o meu chamado, é isso que o Senhor quer que eu faça. Então, eu comecei a cantar com 4 anos, e aí a igreja sempre me dando oportunidades, eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de correr atrás das coisas, do que eu queria fazer. Quando eu tinha 12 anos, eu mesma me inscrevi no programa do Raul Gil. E aí, a minha primeira participação no programa do Raul Gil, eu ganhei em primeiro lugar das meninas. E eu comecei a cantar, mas assim, eu sabia que o meu chamado era aquele. Mas há uma diferença do chamado e do escolhido. O chamado, ele se envolve, mas o escolhido, ele se compromete. Então, assim, quando eu comecei a entrar nessa parte do programa do Raul Gil, na época, o gospel já não era tão aberto. Então, eu tive que me adaptar. Tanto é que no meu retorno ao programa, eu cantei uma música secular. E foi ali que eu realmente sabia que Deus não queria que eu estivesse em um palco cantando para o mundo. Ele queria eu no altar adorando o nome dele. Amém. E foi algo muito profético, porque nesse período que eu estive no Raul Gil, que eu saí do programa porque eu fui desclassificada por conta da música secular que eu não cantei da maneira que eles esperavam, eu praticamente entrei numa depressão e me frustrei muito. Foi uma parte do meu ministério muito complicado, que eu achei que eu não iria me levantar, que eu achei que eu ia ficar prostrada, e foi aí que o Espírito Santo me mostrou que o meu lugar não era no palco, era no altar. E eu comecei a não ser somente chamada, mas escolhida pelo Senhor. E entendi que o meu louvor, ele, além de chegar ao céu, ele pode quebrar cadeias. E aí o Espírito Santo me levantou. Aos 18 anos eu cantei no outro programa de televisão chamado Tarde Show. E assim foi a minha trajetória até aqui. Então você participou de 2 programas de Sim, televisão já, essa parte é, é, eu não sabia, e é muito bom ouvir isso, porque não te limitou. Você não parou, ah, não, eu não posso, eu não consigo. sim, Você foi e fez, por mais que teve momentos difíceis, que nem você falou, que entrou, né, ficou com um período de depressão por conta de tudo que você passou, eu acredito que tenha sido coisas muito dolorosas, mas você não parou. Você ficou um período, sim, que você ficou machucada, triste, mas depois você se levantou e foi fazer o que Deus te capacitou para fazer. sim, Porque eu acredito que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo vem de Deus. Nada é nosso. O seu louvor, ele vem de Deus, né? As pessoas acham, ah, mas eu sei fazer isso pela minha sabedoria. Até a nossa sabedoria, ela vem de Deus, né? sim. E você ministra também, né, Joyce? Sim, eu ministro. Eu gosto muito de estudar a palavra, eu gosto de me aperfeiçoar, porque eu sei que além do louvor, a gente precisa estar revestido, né, das armaduras de Deus e Sim, estar pronto conhecendo. para vencer as astutas do inimigo. Então, voltando um pouquinho, desde os 4 anos de idade, você já sabia que era Jesus que você queria servir? Sim, Você tinha certeza? eu tinha certeza que eu queria servir a Cristo. Porém, no meio do nosso chamado, como eu disse, do nosso processo com Deus, a gente precisa fazer uma escolha de ter uma identidade. A gente precisa entender
que a gente não pode, né? Uma torneira ela não pode sair duas águas. Então a gente tem que entender que ou a gente serve a Cristo ou a gente serve ao mundo. Então, o que faltava em mim era essa identidade que eu não havia enxergado. Quando eu cheguei no programa, eu precisava enxergar que o que Deus queria de mim era estar no altar. Entendi. Então, você, assim, a gente pode entender que foi ali naquele momento que você teve aquela virada de chave. Sim, a dor realmente me deu estrutura, porque eu não queria ter saído do programa. Como eu fui classificada a primeira vez com muitos pontos, então eu estava muito confiante que Deus me queria ali. Então nem sempre aquilo que você vê Deus está aprovando. Então a gente precisa entender no meio do nosso chamado isso, que muitas vezes Deus te leva a algum lugar para você resgatar vidas. E se a gente não tomar cuidado, o diabo rouba de nós aquilo que ele nos entregou. Olá, muito obrigada pelo convite. Tudo bem, e você, Aline? Estou bem. Você pode falar um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira? Claro, é um prazer estar aqui no RemaCast. Eu sou Mayra, sou psicóloga há mais de 8 anos, especialista em terapia cognitivo comportamental, que é uma das abordagens dentro da psicologia. E nesse tempo eu tenho trabalhado tanto com mulheres quanto com empresas para melhorar os seus ambientes. E quando você me traz sobre essa frase, Aline, é tão importante a gente ter esse olhar para a mulher, porque às vezes a mulher, ela se faz tão forte que veste aquela capa da Mulher Maravilha, mas ela esquece da sua humanidade. E é isso que a gente vai falar hoje aqui, né? Sim, é isso que a gente vai abordar hoje aqui, né? É muito legal trazer uma pessoa que, além de ser uma mulher também, é capacitada para poder falar, estudou sobre isso e tem um conhecimento bem mais vasto do que o nosso, bem mais vasto que o meu. A minha formação é completamente diferente da dela, então hoje acredito que eu vou aprender bastante. Mayra, você atende muitas mulheres que chegam ao consultório com aquele cansaço, o sono que não cura dormindo. Tipo, ela pode dormir tantas horas, mas ela vai continuar cansada. Na sua visão, onde foi que a gente perdeu essa questão da nossa identidade, querer ser forte, querer fazer tudo? Aí a gente fica com esse sobrepeso e aí a gente fica com esse cansaço que nada passa. A mulher, ao longo dos anos, Aline, ela vem se desenvolvendo e ganhando muitos espaços. Mas ela não deixou de ser a mulher também que cuidava da casa, que cuidava dos filhos. Ou seja, ela assumiu muitos outros papéis, mas ela não deixou outros. Sim, Então, diferente do homem, ela tem ali 3 turnos. Ela tem o turno em relação ao seu trabalho, em relação à casa, em relação aos filhos, ao casamento, ou até quem não tem um desses, né? Ela se sobrecarrega com outras atividades e se cobra muito disso. A sociedade, a família, muitas vezes, cobra que desde criança a mulher tem que dar seu tudo. A mulher tem sim, que se doar para a família, tem que se doar para os amigos. Ela tem que se dar por inteira para o outro, mas muitas vezes o que acontece é que ela esquece dela mesma. Então ela acha que ela tem que ser essa mulher maravilha, colocar aquela roupa, né, de mulher superpoderosa e sair para enfrentar o mundo. Só que ela esquece dela. E quando você fala sobre o sono que não descansa, é isso, porque não adianta ela dormir. Às vezes ela dorme, ela fecha os olhos, ela entra no sono, sim, só que a mente dela continua trabalhando. E isso diz muito sobre essa mulher sobrecarregada, exausta e ansiosa que eu falo nas minhas redes. Porque é essa mulher que, mesmo enquanto ela está dormindo, o cérebro dela está trabalhando. Entendeu? Então ela tem aquele momento ali de descanso, seja 6, 7 horas, 8, mas às sim. vezes quando ela dorme e quando ela acorda, a mente dela tá acelerada. E aí a gente faz um trabalho dentro de psicoterapia para ela entender como que ela pode desacelerar. E o mundo também, Aline, ele tem ajudado
a mulher a se sentir mais acelerada. Nas redes sociais, a gente tem muita comparação. Não Isso é sei se você verdade. percebe Sim. isso, né? A gente vê muita comparação. Então, às vezes a mulher, ela quer o seu tempo de descanso no à noite, e o que ela faz? Ela vai para as redes sociais. Para as redes sociais. E não é descanso. Não. Você se enche de muita coisa. E Uhum, existe, que nem essa questão que você falou da comparação. Você vê um mundo perfeito dentro das redes sociais, né. Se você for olhar mesmo, se você for tentar ver, tudo é perfeito lá. A casa é perfeita, a família é perfeita, ela sempre tá com o rosto perfeito, o cabelo perfeito, é tudo perfeito. Só que a gente não conhece, a gente vê 5 minutos ali nas uhum, redes sociais, só que a gente não vê o todo. isso. Só que a gente quer ser o tempo todo perfeita. Uhum. Às vezes é uma mulher que tá ali nas redes sociais mostrando a conquista dela, mas você não sabe, às vezes, o quanto ela chorou para conquistar aquilo, o quanto também ela está exausta em ter que mostrar ali nas redes sociais o tempo todo, porque vira um vício, Sim. né, de mostrar a sua vida nas redes sociais. Então, essa mulher que o sono ele não descansa, ela além de sobrecarregar, porque ela acha que tem que ser perfeita, que ela tem que fazer tudo, dar conta de tudo, que ela não pode delegar, ela ainda no final do dia ela faz essa comparação, começa a olhar a vida do outro, de outras mulheres e falar: "Eu preciso fazer isso". E ela se cobra muito de ter a vida que a outra tem. Tá, isso é verdade, né. E isso acaba causando algumas cicatrizes e dores, né, na vida das mulheres em si. Isso independente, eu acredito que seja de idade. Que antigamente começava mais, eu acho que quando a gente bem, vou falar de mim assim, né, falar um pouco da idade, né, quando, assim, a gente começou a ficar mais jovem, né, adolescente, pelo menos na minha época, quando eu era adolescente, a gente ainda brincava. Hoje em dia os adolescentes já estão parecendo mulheres, né, Sim. que eu falo muito isso, converso com as minhas amigas, a questão, de filhas meninas que elas têm, né. Eu tenho um filho, não tenho filha. Uhum. Mas tem uma amiga minha que tem filha. E é assim, ela falando das amiguinhas e tal, e a gente vê muito essa questão, tipo, hoje em dia é maquiagem, é cabelo. As meninas indo pra escola, eu trabalho na frente de um colégio. Uhum. Eu vejo as meninas indo pra escola, eu fico: Parecendo que é "Gente". uma festa, né? E eu fico olhando, eu falo: "Na minha gente, eu acordava correndo, ficava feliz que eu conseguia pentear o cabelo, escovar o dente e ir". E hoje em dia elas acordam muito mais cedo para poder se produzir, para passar uma imagem, Uhum. né. Eh, essa questão, abordando, assim, também a questão de, elas crescerem muito rápido, estão ficando adultas muito rápido, isso causa uma desconstrução também na vida delas, né? Com certeza, uma desconstrução da imagem própria, porque e também do que ela vive, porque a criança foi feita para brincar. A adolescente foi feita ali para desenvolver, para começar a entender o seu mundo, para viver as fases da juventude. E muitas vezes essa menina, ela sai da infância e já vai para sua adolescência, para sua vida adulta direto. Sim, Né, ela não passa as fases que são necessárias. Então, e essa influência das redes tem, aumentado tudo isso, né. E por isso que é tão importante a família também contribuir com isso, né, para que a mulher seja bem formada, precisa de uma contribuição da família, dos pais, né. Se os pais forem instruídos, essa adolescente ela vai ser uma mulher realmente que cumpre o seu papel, que entende quem ela é, que não aceita qualquer coisa, né, dos outros. sim, E muitas vezes não levar crenças antigas e crenças que às vezes a sua própria mãe, tem sobre o papel da mulher, que a sim. mulher não pode, que a mulher não é capaz de conquistar os seus lugares, ou que a mulher realmente tem que assumir tudo, ser responsável por tudo e ser essa super mulher que a gente tem falado aqui. Então, nesse ponto até da questão da supermulher, eu acredito que às vezes, eu coloco nós, assim, porque muitas vezes eu me pego fazendo muito isso, que é a questão, tipo, de não delegar. Uhum, Tipo: "Ai, se eu faço, ai, você fez, mas não ficou perfeito". Ele ficou feito, só que o perfeito tem que ser quando eu faço. Como que a gente desconstrói isso? Como que a gente abre um pouco a nossa mente
para entender que o outro também pode fazer. Uhum. E é muito É difícil, né, muito Aline, você difícil. delegar e às vezes, você quer que seja feito da sua forma. Mas Sim. não é assim, cada um tem a sua forma de fazer as coisas. E a do homem vai ser diferente. Às vezes, se você tem uma outra mulher na sua família e ela vai fazer também aquela atividade, vai ser diferente. Também em relação ao trabalho, né? Às vezes você tem uma colega de trabalho, ou então você tem parceiros ali na sua equipe. E aí você pensa em delegar, mas não consegue, porque se eu fizer vai ser do meu jeito, vai ser perfeito, e se o outro fizer não vai ser ao meu modo. E só o fato de ter que delegar e depois ter que olhar e de repente voltar para a pessoa, ó, corrige isso. Às vezes a mulher não quer passar por esse processo. E a mulher geralmente ela pensa assim, porque ela tem uma necessidade de controlar que as coisas estejam dentro do seu contexto, assim, né, de uma forma correta. Isso vem muito da ansiedade também, porque se sair fora do meu controle, eu me desestabilizo. Muitas Hum, mulheres, elas reagem dessa forma, com uma necessidade de controle, seja nas questões do lar, nas questões financeiras, no relacionamento, de controlar onde que o marido tá, o namorado tá, aonde, o que ele fez, né, com o que ele gastou, dessa necessidade de controle para nada sair do controle dela. E isso já chega a um certo momento a ser doentio. A mulher sim. fica exausta porque ela quer controlar aquilo que ela não controla. Como? Mas se a gente quer que seja assim. Uhum. Então, assim, foi um exemplo bobo, Sim, mas, a mulher nos seus papéis no dia a dia, ela quer ter esse controle. Só que quando você deixa, fica mais leve. mas eu acredito assim, até ela chegar a desfrutar, para ela é uma barreira muito Com grande. É dessa certeza, forma, sim? com Se eu certeza. É tô muito correta? difícil. E por quê? É uma quebra de crenças. Por que que muitas mulheres, elas têm essa questão da perfeição? Para não transparecer a vulnerabilidade. Então, eu me mostro forte, eu me mostro controladora, para não, mostrar aquilo que muitas vezes eu tenho de vamos dizer, entre aspas, "fraqueza", mas que Sim. não é a humanidade, É, né, nós somos humanas, e aceitar isso é um processo difícil, só que é esse processo que traz paz. Em terapia, a gente vai trabalhando nessas crenças, né. "Ah, eu sou perfeccionista", vamos entender isso melhor. O que será que aconteceu para você se tornar perfeccionista? Aí quando a gente vai perceber, lá atrás, de repente, ela recebeu uma fala de um professor que ela não ia dar certo na vida, ou então de um colega, que às vezes ela foi mal na escola. A mãe muitas vezes exigiu muito dela, né, "Não, você tem que fazer perfeito, é assim que limpa a casa, tá errado", e gritou, ou às vezes passou por alguma situação de abuso e se sente suja, se sente a filha errada, a mulher errada, e aí para controlar tudo isso, ela quer se tornar perfeita, quer fazer tudo com perfeição. E aí a gente vai trabalhando nesses pontos, nessas crenças, uma crença talvez de incapacidade, uma crença voltada para essa questão do valor da mulher, que às vezes ela não se sente valorosa. A gente vai trabalhando nesses pontos para ela entender e fazer esse movimento ao contrário, que é difícil esse movimento ao contrário, é muito difícil. Só que se ela nunca tentar, se ela nunca treinar, não vai acontecer essa mudança. é que é o novo, né. Acredito que não só a mulher, mas também a questão da humanidade mesmo em si, nós seres humanos, nós temos medo do novo. As pessoas podem até falar: "Ah, eu não tenho medo". Nós temos, às vezes a gente não admite que tem aquele medo, Uhum, né. Eu lembro assim, eu trabalhava numa área específica, numa outra área, e surgiu a oportunidade de eu entrar em outra área. E eu fiquei: "Ah, não tenho medo, sou super feliz, né". Só que quando eu cheguei lá, que eu vi tudo que eu não fazia, que eu teria que fazer, eu fiquei com medo, falei: "Não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir", a vontade era pegar minha bolsa e sair e ir embora, uhum. né. Só que a gente é adulto, né. Uma vez eu ouvi uma frase
do pastor Rezende, ele falou para mim que adulto, ele faz o que é necessário ser feito. Não foi bem exatamente assim que ele falou, mas foi isso que eu entendi. Que o adulto, ele faz o que precisa ser feito. Então, naquele momento, só trazendo uma história para vocês poderem entender essa questão de mudança. Que nesse momento eu entendi que era uma mudança, era algo que, tipo, eu não estava Ia gerar confortável. um É, desconforto. eu Uhum. eu estava com medo. Só que por ser adulta também, no caso, que eu digo assim, a questão de ser adulta, porque eu tinha filhos, eu tinha contas, eu tinha todas essas questões. E aí eu fui e comecei a fazer. Hoje em dia, se eu olhar, eu falo: "Nossa, mas isso aqui que eu tô fazendo é muito mais complicado do que quando eu comecei, Sim. foi tão Uhum. fácil depois que eu aprendi". Sim. Então eu acredito que seja nesse mesmo sentido que Da você mesma falou, né? forma, da mesma forma. Toda vez que você vai criando novos hábitos, é difícil. Por quê? Às vezes a nossa mente cria. Eu falei da. Só voltando um pouquinho, eu falei da mãe que exigia muito da filha, né? Sim, Da limpeza da casa, por exemplo. Aí aquela mãe, eu vou dar um exemplo aqui, falou: não, você precisa passar dois panos, não é um só. Então você passa um pano com o produto X e na sequência você passa um segundo pano na casa com produto Y. A mulher cresce aprendendo que é daquela forma. Quando ela se casa, ela vai se deparar com o esposo dela que aprendeu que é só um pano e tá tudo bem. tá ótimo. Tá ótimo. E aí o que vai acontecer? Ela vai exigir daquele homem que faça da forma dela, só que na mente dela talvez aconteça algo muito grave, bem entre aspas, né? Aconteça algo grave se não passar os dois panos, porque na mente dela ela aprendeu que deveria ser assim. E a nossa mente, ela não entende o que é realidade, o que é ficção. Então, ela já cria como se fosse uma situação de perigo. Você está fazendo errado, você não está sendo perfeita, né? Você não tem capacidade de fazer isso se você não faz dessa forma. E aí volta todos os pensamentos em relação àquelas falas que a mãe dela dizia. É um privilégio estar participando desse podcast, um mês das mulheres, poder Sim, falar sobre as mulheres. Isso é muito importante. Vocês estão de parabéns por obrigada. influenciar para o bem e Amém. poder dar abertura para nós podermos falar sobre as mulheres. Isso é Sim, muito bom. ok. Gente, hoje eu vou começar com uma frase, tá bom? Nunca tivemos tantas mulheres fortes e, ao mesmo tempo, tantas mulheres cansadas, confusas e sobrecarregadas. Afinal, o que realmente significa ser uma mulher de propósito hoje? Hoje a gente vai bater um papo mais ou menos nesse assunto. Eu queria começar, primeiramente, você se apresentando, quem você é, o ramo que você trabalha, o que você faz, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho sobre você, Priscila. Meu nome é Priscila, Priscila Faria. Já me acompanha nas redes sociais, aqueles que estão assistindo. Tem o meu Instagram, já vou falando. Pode falar. Priscila Faria Oficial. A página no Facebook, Priscila Faria. Tem um canal do YouTube, Priscila Faria, que lá também a gente faz podcast, tem vários conteúdos, vlog com a família, muitas coisas boas, e lá nós estamos influenciando para o bem. Eu sou psicóloga, teóloga, sou mãe da Sofia, de 7 anos, do Benjamin, de 4 anos, esposa, casada com o pastor Vanderlei, congrego na Assembleia de Deus Ministério Madureira, Campo de Mauá, sou missionária há alguns anos, ministro a palavra de Deus, tem 21 anos que eu prego a palavra de Deus. Glória a Deus. Trabalho também na política como assessora legislativa, sou influenciadora digital, tenho muitos papéis que eu exerço na minha vida, mas acima de tudo sou serva de Deus e Amém. amo viver a vida, amo influenciar para o bem. Eh, Vamos começar o nosso bate-papo aqui com uma pergunta. Você falou que é psicóloga, teóloga e missionária. Minha Sim. esposa, mãe, aí eu coloquei três, mas a lista é bem maior.
vamos concentrar nesses 3. Como essas 3 áreas como que você consegue conectar essas 3 áreas na sua vida? E ainda ser mãe, esposa e esposa de pastor, né? É. Como que você consegue conciliar essas áreas na sua vida, no dia a dia? É assim, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, como que você dá conta? Como que você Isso. consegue?" Eu falo que é Deus. Tudo na nossa vida é tudo por Ele, tudo para Ele. É Ele que te dá sabedoria, estratégia de como você faz, de como você lida. É interessante que uma coisa foi ligando à outra. Então, primeiramente, eu fiz a teologia antes de casar, e aí vim ministrar em Mauá, porque eu sou do Rio de Janeiro, sou de Volta Redonda, Rio de Hum. Janeiro. E aí eu nem sabia que Mauá existia, aí recebi um convite, vim ministrar aqui em Mauá, e aí foi aí que eu conheci o meu esposo. Então Você ele é daqui, eu sou de lá. Aí, nossa, aí eu vim aqui ministrar, conheci ele, e aí a gente começou a conversar e tudo. E esse ano passado, no final do ano, a gente fez 15 anos de casados. Esse ano vamos fazer 16 anos de casados. E aí casei, depois que eu casei que eu fiz a faculdade de psicologia. Só que eu hum. fiz a psicologia para agregar no meu ministério. Ah, sim. Então, assim, foi uma coisa foi puxando a outra. Então, o ministério, a chamada de Deus, aí fiz teologia, casei, fiz a psicologia. Então, assim, tudo mesmo por Ele. E o meu objetivo é ajudar as pessoas. Então, eu me aperfeiçoei Sim. estudando e fiz pós-graduação em psicologia clínica, que eu atuo também, atendo online, e fiz também pós-graduação em terapia familiar e terapia de casal. Olha que legal, ó. Diante de tantos divórcios, tantas Sim. famílias, sendo destruídas, eu resolvi também me aperfeiçoar nessa área para ajudar as famílias. Esse é um tema também bem, assim, que precisa ser falado, precisa ser Sim. discutido, precisa ser mostrado, conversado, né? É um tema muito importante, né, para a gente poder estar trabalhando também. Aí aqui você trabalha ajudando mulheres. Aí Uhum. me explica um pouco sobre esse seu universo de ajuda de mulheres, porque para mim pode ser eu tenho uma visão, mas eu quero entender o todo do que você faz, como que essa Hum. ajuda é só psicológica, tem outras áreas que você também atua na ajuda com essas mulheres? É assim, é algo que quando eu comecei a ministrar, eu tinha 21 anos. Aí o ministro tem 21 anos, faz as contas, quantos anos eu tenho? É 4,2. Então, assim, quando eu comecei a ministrar, eu ministrava muito em eventos de jovens, eventos de mulheres. Aí foi passando o tempo, foi dando continuidade. E hoje eu ministro muito em eventos de mulheres, encontros de mulheres, congressos de mulheres, e eu vejo o quanto eu tenho um chamado para lidar com as mulheres. E aí foi surgindo isso em meu coração de montar uma rede, só que hoje em dia a gente vê muitas redes que tem que pagar, questões muito de visibilidade, só que o meu Sim, objetivo é social. É realmente ajudar outras mulheres que precisam, porque assim, eu não acredito, igual muitas vezes é falado, que a mulher, a outra é rival. Que há rivalidade entre as mulheres, quem é melhor, quem se veste melhor, quem não sei. Eu não acredito nisso, pelo contrário. Eu vejo que nós mulheres temos que ajudar outras mulheres, por isso que surgiu esse nome da rede, Mulheres que Ajudam Outras Mulheres. Porque entendi. assim, igual às vezes os homens, um ajuda o outro, Sim, quebra o carro na rua, já aparece outros homens para empurrar, é, é bem assim mesmo. tá algum homem solteiro, os outros sempre querem arrumar alguém para poder o outro casar. E por que que as mulheres muitas vezes não têm isso? E é preciso ser trabalhado isso, das mulheres entenderem que nós somos ajudadoras uma das outras. Ah, sem ter essa rivalidade. Isso, de incentivar, de apoiar. E aí, essa rede, nós temos um grupo no WhatsApp,
que aí toda segunda e sexta elas divulgam os trabalhos. Então, assim, é interessante, alguém coloca lá no grupo, quem aqui vende roupa? Aí alguém fala assim, sou eu. Aí, Olha, quem aqui vende bolo? Quem aqui? Então, assim, é muito interessante isso, porque aí a gente vai uma ajudando a outra, apoiando o trabalho da outra, olha que e legal. aí todos os dias tem uma da diretoria que coloca palavras, Sim, tem psicóloga, tem advogada, então, assim, a psicóloga vai colocar palavras relacionadas à saúde psicológica da mulher. sim. A advogada tem uma que faz parte da diretoria, que é advogada. Ela coloca sobre direitos das Olha que mulheres. interessante. Então, assim, cada aí tem uma que é pastora, coloca sobre fé, sobre palavras relacionadas à fé das mulheres. Então, é muito interessante que aí a Nossa. gente vai fazendo esse trabalho e tem encontros também todo mês, que aí a gente vai intercalando entre encontros presenciais e online. E tudo de graça. Então, assim, você não precisa pagar por fazer parte da rede, pelo contrário, é só receber, né, porque hoje em dia é tudo grupo, 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 Hum, e muitas vezes pago e pago. e aí acaba muitos não tendo acesso. Então lá a gente procura realmente fazer um trabalho de ajuda. Então é algo que surgiu no meu coração de estar fazendo esse trabalho, eu tenho visto resultados realmente, o quanto isso tem, trago benefícios para outras mulheres e, consequentemente, para mim Pra você também, também. porque só de você ficar feliz ali, de ver ali outras mulheres, Você vê o isso, crescimento, né, das mulheres. empregos, esses dias uma conversando, eu consegui um emprego através da rede de Olha mulheres, que nossa, gente, isso é muito divulgaram ali importante. a vaga e eu consegui. Estou trabalhando para. Tem uma que está trabalhando, uma faz artesanato, e a outra foi contratada pela essa que faz para estar ajudando. Então, Olha que legal. assim, é muito, muito E interessante. vai crescendo, né. Aí eu tinha até aberto para outras mulheres de até outros lugares e tudo, só que aí eu restringi. Quando eu vi que estava crescendo muito, aí eu falei assim: "Vamos deixar só Mauá e ABC". Aí eu vi que ainda estava crescendo, eu falei assim: "Não, vamos deixar só Mauá mesmo". Aí você Então vai trabalha com as ser, mulheres só daqui, dessa só região. hoje é só para a cidade mesmo de Mauá, porque aí a gente consegue trabalhar, melhor isso. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com as mulheres. Eu costumo falar que eu sou, assim, a defensora das mulheres, porque a gente precisa ter isso, a gente Sim. precisa ter, essa força dentro de nós de ajudar as mulheres. É até interessante que esses dias a minha pequena, a Sofia, que tem 7 anos, perguntou assim: "Mamãe, por que só tem Dia das Mulheres, não tem Dia dos Homens?" Olha. Aí eu fui e falei com ela, falei: "Filha, tem sim o Dia dos Homens, que é no meio do ano, se não me engano é junho, Eu julho, acho que é junho, se eu não estou alguma enganada, mas coisa eu não vou assim, falar exato, porque eu não lembro a junho data. ou julho". Aí eu falei assim: "Tem sim, é o Dia dos Homens, só que não é tão comemorado quanto o Dia das Mulheres". Aí eu expliquei para ela o porquê. Porque uma que o motivo é diante de uma luta pelos direitos de Sim, igualdade lá atrás, então é algo assim que marcou a história sim. e uma luta diária de nós mulheres. Então eu falei com ela, falei assim, filha, tudo para nós é mais difícil. Que a gente tem que mostrar isso para os nossos filhos, não enganar eles. Sim, a Falei gente tem que assim, falar a filha, tudo verdade. para nós é mais difícil, para as mulheres é mais difícil. As mulheres, elas sofrem mais, mais violência. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, pelos nossos espaços. Então, por isso que nós merecemos ter uma visibilidade maior de ter um dia, um aniversário das mulheres por causa disso. Já para o homem é diferente. Então, nós precisamos disso. Aí ela, tá, mamãe. Entendi. Entendi. Porque a gente precisa ter isso. Por quê? O mês das mulheres, os dias das mulheres tem uma visibilidade maior, é porque diante de tudo isso. Então, é algo que nós precisamos realmente reconhecer essa necessidade. É tão Sim. interessante que eu estava assistindo ontem um jornal com meu marido, e aí uma jornalista criticou uma pessoa da política
que fez um título como se fosse de comendador para o homem, um colar branco, alguma coisa assim, para o homem que defende as mulheres, os direitos das mulheres, como se fosse assim. Aí essa jornalista arrebentou, ela falou assim: isso aí é a mera obrigação do homem, defender as mulheres. Tipo assim, é a obrigação, isso é a lógica da vida. Os homens defender as mulheres, não precisa ser algo ovacionado, nossa, aplaudido, porque aí mais uma vez entra a questão do machismo. Porque é o nosso dever, igual o que eu faço, ó, que é bom, sim, mas é o meu dever fazer isso. É o meu dever ver uma mulher precisando de ajuda, ir lá ajudar, e do Ajudar. homem é a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa ter essa mentalidade que se as pessoas têm isso, a vida se torna muito mais leve, todas essas violências, esses feminicídios, Sim. tudo que está acontecendo contra as mulheres vão se tornar totalmente diferentes, vão acabar com isso. Então a gente precisa levantar essa bandeira, sim, de defesa das mulheres, Sim. de defender e se unir para um só propósito. I like Jesus. Wear my cast. I like Jesus. Wear my cast. I like Jesus. Wear my cast. I like Jesus. Wear my cast.